Olá, eu sou a Evelyn Santos. Neste momento gostaria de falar com vocês sobre a dor da perda, o processo de luto. Bom, nós estamos vivenciando um tempo difícil em meio a uma pandemia, onde muitos estão enlutados. Como lidar com a dor? Como ajudar alguém a passar pelo processo de luto? A gente sabe que o tema morte não é nada cativante, mas nós não podemos fugir desse tema, da realidade deste tema, porque vez e outra ela aparece para mostrar a nossa finitude. Talvez por isso seja tão desconfortável pensar e até mesmo refletir a respeito. Desconfortável, mas necessário. Por isso eu te convido a continuar assistindo esse vídeo. A morte continua sendo um tabu na nossa sociedade. Não falamos muito sobre ela, não ensinamos. Aquilo que deveria ser até mesmo um assunto natural assusta a muitos. E afinal, como auxiliar alguém a passar pelo luto? Quanto tempo demora o processo do luto? E o que é o luto? Então vamos iniciar aqui com esse conceito importante de se compreender. O que é o luto? O luto é uma reação natural à perda de pessoas, mas também de objetos ou oportunidades que eram importantes para nós. É uma sensação de privação ou ansiedade que pode se manifestar através do comportamento, das emoções, de pensamentos, da fisiologia, do modo como nos relacionamos com os outros e até mesmo da nossa espiritualidade. Quando nós falamos de luto, é esse processo de reação a uma perda. Então, o luto ele se encaixa a várias situações da vida humana. Por exemplo, um divórcio, a aposentadoria, a amputação de um dos membros do corpo, a partida de um filho para morar em um lugar distante, uma mudança de endereço, a venda de um carro, de uma casa, de um bem considerado valioso, a morte de um animal de estimação, a derrota em um concurso, em uma competição esportiva, problemas relacionados à saúde e até mesmo a perda da aparência jovial. Então, tudo isso caracteriza um luto, que é essa reação natural diante da perda. E claro que a perda mais significativa, humanamente falando, é relacionado à perda de entes queridos, relacionada à perda de pessoas próximas, de amizades. E aí então se inicia um processo de luto que muitas vezes é mais doloroso. E quando a gente fala de um processo de luto, a gente não pode dizer quanto tempo demora o período de luto. Para alguns, ele dura apenas algumas semanas, meses, mas para outros pode demorar até mesmo, gente, de 3 a 4 anos para alcançar uma certa estabilidade, para ir retomando aos poucos a um processo natural da vida. E o processo do luto, alguns estudos demonstram que existem 5 estágios do luto. Primeiro, a negação, que são aquelas falas que dizem eu não acredito, não, eu tô bem, não, isso não está acontecendo comigo. Depois vem um tempo de raiva. Por quê? Isso é injusto. Até mesmo a raiva que é canalizada para aquela pessoa que veio a falecer. A raiva de si mesmo por não ter feito nada a respeito. A raiva de Deus porque permitiu. Depois ocorre uma fase depressiva, onde a pessoa diz: nunca será como antigamente. O mundo perdeu a cor, o sentido. Logo após pode vir aquela fase da barganha. Não, eu vou fazer tudo certo, vai dar tudo certo, eu vou resolver essa situação, eu vou negociar comigo mesmo. E por fim, vem a aceitação, entendendo que a perda existe, eu vou conviver com esta falta, mas eu vou levar na lembrança a saudade e irei continuar a minha vida. Continuarei em memória à pessoa amada a viver com todo amor, com toda dignidade.
É claro que cada uma dessas fases, desse estágio do luto, não tem como dizer o tempo certo para cada pessoa e até mesmo a ordem. Há pessoas que de cara vêm os aspectos depressivos, depois vem a raiva, depois pode vir um estado de negação, mas também faz parte, não tem um processo para isso. Como também o tempo para cada um. A negação pode durar apenas horas, dias, há outros em que a negação pode demorar um bom tempo. Mas o importante é saber que esses estágios existem e que eles precisam ser atravessados e chegar ao estágio final, que é o estágio de aceitação. É o esperado e é o saudável. E quando a gente fala também a respeito do luto, existem vários fatores que influenciam para o modo como a pessoa vai reagir à perda. Isso tem a ver com a previsibilidade do luto. Então, saber que aquela vovó já em idade avançada, você já está esperando aquele momento, apesar de nunca estar preparado. A perda dos pais na velhice. Então, a previsibilidade tem a ver com a espera, com aquela questão natural da vida, com uma enfermidade que já vai preparando para este momento. Também tem a ver com o tipo de perda. Perder um filho é muito, muito mais sofrível, porque é aquilo que não se espera. As crenças a respeito da morte influenciam muito. O histórico de vida de cada um, a personalidade também, e o ambiente social, cultural, o que aprendemos e o que entendemos sobre a morte. E logo vem a questão: como nós podemos ajudar alguém que está vivenciando um luto, que perdeu um ente querido? Bom, primeiramente é importante mencionar aquilo que todos nós que já passamos pelo luto entendemos muito bem. Os enlutados não estão atrás de frases feitas, ditas por pessoas que estão mais interessadas em falar do que em ouvir. O que eles precisam é de compreensão, incentivo e contato com pessoas sensíveis e que demonstre aquele real interesse por eles. O luto, gente, ele se desenvolve sozinho. A pessoa enlutada, ela vai se recuperar. E os maiores recursos para auxiliar é a presença de familiares, de amigos, de autoridades religiosas que ela tem uma consideração, respeito, confiança, um pastor, um padre, alguém que ela acredite ali na força que vem daquela pessoa sobre a vida dela. É importante estar perto. Esta é uma maneira de encorajar e não permitir que essa pessoa fique paralisada no tempo e na sua dor. É importante deixar claro que essa pessoa pode expressar os seus sentimentos e que isso é um processo positivo, aceitável. Mas lembre-se, não pressione a pessoa a falar a respeito dos seus sentimentos. Cada um reage de uma forma. Inclusive, nós precisamos respeitar aqueles que naquele momento de dor não querem a presença do melhor amigo, de uma pessoa querida. A gente precisa saber o tempo certo para poder estar perto. Isso é sensibilidade. Questionamentos vão surgir. O porquê? Por que Deus permitiu? Por que comigo? E esses pensamentos, eles precisam ser ouvidos e não condenados, sufocados ou menosprezados. É importante acolher essas falas, deixar essa pessoa expressar os seus mais profundos sentimentos. Ser sensível e saber isso, o tempo de estar perto e o tempo de se afastar. Ajudar a pessoa enlutada também a tomar decisões, que ela se situe no tempo e não tome decisões precipitadas. Por vezes a pessoa enlutada, ela quer já vender a casa, ela quer se mudar, isso naquela semana de perda. É importante ajudar essa pessoa a perceber que ela precisa respirar, dar um tempo para tomar decisões que estejam ali centralizadas na realidade e não puramente nas suas emoções. Existem momentos
que a gente precisa contestar a pessoa enlutada pelos pensamentos que já estão naquele nível mais patológico, irracional, né? Quando a pessoa diz eu não quero mais viver, eu quero abandonar tudo. A gente precisa dar oportunidade para a pessoa falar, mas no momento certo contestar com brandura, discutir aquele assunto de forma a levar a pessoa a uma reflexão. E também a gente não pode desestimular a pessoa a participar dos rituais do luto, ou seja, estar no velório, no funeral. Isso é importante para que haja elaboração dessa perda no culto realizado, no memorial. É claro que a gente está vivendo esse momento em que não pode ter aglomeração, em que está muito restrito, né? E cada um vai reagir de uma forma. Mas essa pessoa ela é importante, ela estar disponível a receber o apoio dos amigos, o incentivo à expressão dos seus sentimentos, porque isso encurta e diminui o impacto do processo do luto. Lembre-se também de que o objetivo de alguém que está perto para ajudar a pessoa enlutada é dar apoio e não trazer a dependência emocional. Então a gente não pode levar essa pessoa à dependência, comigo você está bem, está tranquilo, não. A gente tem que incentivar ela a saber estar bem sozinho também. E nós devemos ajudar esta pessoa a não fugir da realidade, não negar esta situação. Tem pessoas que querem trabalhar no outro dia, nos 2 próximos dias seguidos à morte, para fingir que nada aconteceu. Não. Estar triste, estar de luto, consternado, isso é importante. Não precisa tomar uma pílula para ficar bem diante de um luto. É preciso sentir a dor. Faz parte do processo. Se ela não sentir naquele momento, lá na frente, ela vai sentir. E o momento ideal é no momento próprio a vivência. Por isso, como amigo, como conselheiros, nosso objetivo é ajudar para que o luto seja um luto natural e não se torne um luto patológico, ou seja, para que a pessoa não vivencie estados de negação e nem de paralisação no tempo. Uma pessoa, quando ela está num luto patológico, ela não quer ajuda, né? Ela quer distância. Então, a gente precisa ajudar ela para que ela aceite conversar com alguém, seja um pastor, um psicólogo, seja um melhor amigo. A gente precisa levar esse incentivo para que ela expresse os seus sentimentos sem restrições, sem se auto-restringir. Ela precisa abrir o seu coração. E é importante lembrar que para aqueles que têm a fé em Cristo Jesus, a vida não é tirada, mas a vida é transformada. Na esperança da glória, nós podemos ressignificar as perdas em aprendizados, em legados. A gente sabe que a travessia do luto é um processo individual, mas não pode ser vivido de forma isolada, porque a expressão dos sentimentos é um caminho positivo para aqueles que estão sofrendo com uma perda. Ou seja, ao falar sobre a morte, nós podemos levar essa pessoa a lembrar da vida eterna, a lembrar de que nós seremos transformados. Olha só, segundo muitos especialistas, nesse assunto, né, de luto, expressar sem inibições os sentimentos, os medos, as angústias, ser compreendido na sua dor é altamente positivo e realmente leva a pessoa a ressignificar essa perda. Por isso é importante o apoio espiritual, é importante fortalecer as crenças, né, as verdades em fé a respeito da vida eterna. Este é o melhor momento para se pensar sobre a vida eterna, porque ali nós encontramos o verdadeiro consolo. E a gente pode se lembrar do que a Bíblia diz a respeito, não é verdade? A Bíblia tem relatos que provam a realidade da dor, dos sofrimentos causados pela morte, até mesmo na vida de homens que caminhavam com Deus, como Jacó, Jeremias e Davi. E podemos lembrar que Cristo
deu outro sentido para o luto. Cristo demonstrou a importância do luto e a esperança dá sentido à morte. 1 Coríntios 15:19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Apesar do luto, não desista de viver. Vamos nos lembrar de que os 3 dias de luto não puderam ofuscar o brilho da ressurreição de Jesus. O luto, para os cristãos, para aqueles que estão em Cristo, é o entendimento de que um dia será enxugado dos nossos olhos toda lágrima. E nesta certeza que temos, nós podemos esperançar o nosso coração e descansar, sem negar a realidade do luto, mas também não construir um altar para o luto. O que nós precisamos fazer, apesar da dor, é aceitar a vida com as suas alegrias, com as suas tristezas, com os seus inícios e com os seus encerramentos. Apesar do luto, não desista de viver. Leve no coração aquela pessoa amada e faça da saudade o seu instrumento como parte do legado, do ensino que você recebeu através desta pessoa. E a gente sabe que esta saudade e o viver em memória desta pessoa é o mais próximo que nós podemos ficar daqueles que já partiram. Por isso, em dias de luto, vamos chorar com os que choram. Vamos ser apoio, vamos ser abraço, vamos ser escuta e vamos ser também pessoas que levam palavras de vida e palavras de esperança. Esse é o recado. Compartilhe com aqueles que você estima e que nós possamos passar por este momento de dor com fé, com esperança e com muito amor. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.